grande batalha está começando e vai ter tiro, porrada e bomba. Você vai ficar fora dessa? Eu acho que não, né? Então vamos acompanhar aqui tudo que aconteceu nesse último episódio do Walking Dead. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar de quê? De quê? Do Walking Dead, isso mesmo. O 11º episódio do Walking Dead foi ao ar nesse domingo. Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu queria falar pra você que é fã de Walking Dead, claro que senão você não estaria aqui nesse vídeo, né? Pra você que é fã, eu estou com um podcast novo chamado The Walking Thread com meu grande amigo Dinho Lima do X Manteiga. E esse podcast é pra você que não acompanha os quadrinhos, você só acompanha a série, tá na hora de você acompanhar os quadrinhos também. Então, o link do podcast tá aqui na descrição, então corre lá pra ouvir. O podcast tá no Spotify, então você pode acompanhar tudo por lá, gente. Vão ouvir, porque já saiu, já tá no ar o primeiro episódio. Acho que essa semana ainda vai sair o segundo. E a gente fala tudo sobre os quadrinhos. Dá até pra você acompanhar a leitura conosco lá pelo podcast. Vou dar mais um aviso aqui, que eu acho que nem deveria dar, mas eu vou avisar, né, que esse vídeo contém spoilers. Não tem como eu falar ou comentar do último episódio sem dar spoilers, né, gente? Agora vamos ao que interessa. Esse episódio teve muitos reencontros, foi muito emotivo e ao mesmo tempo apreensivo. E nós tivemos também o começo da Grande Guerra. Por que a Grande Guerra? Porque nós tivemos diversos confrontos durante essas 10 temporadas e muita gente ainda acha que o confronto do Negan foi o melhor e tal. O arco do Negan foi o melhor, mas eu vou dizer, gente, o arco da Alpha, pra mim, é um dos mais tensos, tanto nos quadrinhos quanto na série. Eu acho os sussurradores muito mais astutos, digamos assim, e estrategistas. Não que o Negan não era, mas eu acho que o Negan tem pontos fracos. Por isso que ele está onde está agora, ou estava, porque agora está com os sussurradores, né? Enfim, logo no começo o Beta aparece com os outros sussurradores, pegando como se fosse um líquido, né, um xarope de uma árvore maple. Uma árvore maple é aquela árvore do xarope que todo mundo conhece, dos Estados Unidos e todo o povo americano. E até aí a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que coisa boa não vem pela frente vindo deles. E a gente percebe que cada vez mais a Alpha e o Negan estão se aproximando, e essa aproximação dos dois é muito perigosa, né, gente? Porque são dois malucos psicopatas. Apesar de que no vídeo passado eu já falei, e eu aposto ainda, que o Negan não está totalmente do lado do mal. A gente sabe que o Negan é um grande estrategista, assim como a Alpha. Só que uma coisa que eu percebi é que o Negan, ele insiste pra Alpha não matar as pessoas de Alexandria, das comunidades e tal. E ao invés de matar, aproximar eles, levar eles para o bando. E a princípio parece que ela concorda com esse plano dele. Como eu falei, essa é a diferença entre o Negan e a Alpha, que eu acho que é muito importante, porque o Negan, ele já interagiu com o pessoal de Alexandria, né? Ele teve ali uma afinidade com a Judith também. E aí ele acaba tendo meio que uma fraqueza. E a Alpha não, a Alpha ela não tá preocupada com ninguém, ela não quer saber se você tá vivo ou tá morto, ela só quer saber da sobrevivência. E os mais fortes sobrevivem. Então, essa é a diferença dos dois. Querendo ou não, o Negan, ele não pensa simplesmente só nele. Mesmo quando ele tava com os Salvadores, né? Apesar de ser meio maluco, eu não estou defendendo o Negan, tá? Mas essa é a diferença entre o Negan e a Alpha. Apesar dos dois serem meio psicopatas, eu acho que a Alpha ainda é mais. E é por isso que eu acho o arco da Alpha, dos sussurradores, na verdade, eu acho muito mais tenso. E eles estão indo em direção de Hilltop. Já que eu mencionei Hilltop, vamos falar do núcleo de Hilltop, que todo mundo foi pra Hilltop. Lembra no episódio passado? Os feridos foram pra lá, a Rosita, a Mary, que era a Gama, né, que agora ficou do lado deles, a Judith, todo mundo foi pra lá. E a gente viu uma coisa que eu acho bem legal, que eles voltaram a mostrar, que é o Eugene conversando com a tal Stephanie da outra comunidade. E mostra que cada vez mais os dois estão próximos, porque, né? Porque é uma relação de confiança, o que os dois criaram. Os dois, querendo ou não, querem se ajudar, mas ao mesmo tempo tem um pé atrás porque não se conhecem, não conhecem a comunidade. E aí, falando do pessoal que chegou lá em Hilltop, temos a Mary, como eu comentei, que quer ver o sobrinho, porque foi o sobrinho dela que foi abandonado lá, né? E o Earl pegou junto com a esposa dele, que já faleceu. E aí é muito interessante porque ela quer se redimir, claro, e tal, mas o Earl não deixa. E assim, eu acabo concordando com ele também, porque, gente, na situação dele, ele que acabou criando a criança, não quer ter um contato com uma pessoa que ele ainda não conhece.
reconhece e até ontem era o inimigo. Então o Daryl chega com a Lydia, que a gente já viu no episódio passado que ela tinha salvo ele, né? E aí eles chegam lá em Hilltop e ela menciona que a Alpha está indo atrás deles lá em Hilltop. Então eles discutem como enfrentar a Alpha, se eles vão fugir, se eles vão ficar pra enfrentar ela. E aí eles acabam decidindo que eles têm que sair ali, eles não podem ficar porque eles estão em menor número, né? Eles estão em desvantagem, tem muito ferido e tal. E aí no meio do caminho, gente, acontece uma coisa que a gente já viu antes, e isso me deu até um calafrio, pra ser sincera, porque eles vão levar as crianças, mulheres, pra outra comunidade pra eles não ficarem ali. Na verdade, o Daryl diz que vai buscar até armamento lá em Oceanside, ajuda. Então, no meio do caminho, eles encontram as estradas bloqueadas, e aí o Daryl logo reconhece sendo uma atitude ou uma estratégia do Negan que ele já tinha usado, lembra? Naquela temporada. Enfim, eles acabam voltando pra Hilltop. Mas antes disso eu queria lembrar uma cena que foi bem legal, que foi do rei Ezequiel reencontrando a Carol na floresta, que ele vai atrás dela porque ela tinha ficado sozinha, né? Lembra depois da caverna? Ela ficou meio louca lá e tal. E aí ela ficou meio que isolada. E ele vai resgatar ela e leva ela de volta pra Hilltop. E aí é muito legal porque como o foco da guerra foi em Hilltop, a gente conseguiu ver também todos os sobreviventes da caverna ali, que foi o Luke, Kelly, a Carol, o Daryl, o Jerry e o Aaron, que também chegou junto com a caravana de Alexandria. E esses personagens, óbvio, foram muito importantes para esse começo dessa guerra contra os sussurradores, que eu vou falar daqui a pouquinho. Como eu estava falando, foi muito legal esse reencontro do Ezequiel, né, do rei Ezequiel com a Carol, que os dois acabam conversando porque eles não tinham ainda se falado direito desde que o Henry morreu, né? E aí eles meio que acabaram se afastando e agora foi esse reencontro, foi bem legal. E o Ezequiel acaba se abrindo pra Carol falando do câncer da garganta dele. E eu achei isso muito legal também, esse momento dos dois foi muito emocionante. Agora vamos voltar um pouquinho para o Eugene, que estava lá conversando com a Stephanie, né, da outra comunidade, que a gente ainda não tem certeza do que é. E aí a Rosita, que chegou junto com a caravana de Alexandria, vai invadir aquele lugar dele lá onde ele se comunica com ela e acaba se metendo no meio, porque ela ouve a voz da Stephanie e tal. E aí o Eugene surta, porque parece que ele meio que quebrou a confiança com ela, porque ele tinha prometido que não ia contar pra ninguém, né, sobre ela. E aí enquanto ele está montando a armadilha contra os sussurradores lá daquele cabo, ele acaba tendo um momento ali com a Rosita onde ela meio que ajuda no relacionamento dele com a Stephanie. Ela fala até pra ele beijar ela e ele não consegue. E ela fala assim, meu, se você não consegue me beijar, como você vai beijar um estranho? Agora vamos falar alguns fatos importantes, que um deles é o reencontro da Carol com a Lydia. Que a Lydia, como eu falei, foi pra lá junto com o Daryl e a Carol menciona mais uma vez de que vai matar a Alpha. Então isso mostra que a Carol, mesmo arrependida de tudo que ela fez na caverna, de tudo que é os surtos dela, ela ainda está focada em matar a Alpha. E eu não sei se isso é uma boa ideia, porque seria uma boa ideia se tudo fosse bem planejado, mas a Carol tá meio surtada, então isso pra mim é meio perigoso. E a Lydia, coitada, não tem culpa da mãe dela, não tem culpa das coisas e ela acaba sofrendo. E a gente tem um outro reencontro muito legal, que é do Daryl com o rei Ezequiel, que fazia também muito tempo que eles não se falavam. E é bem interessante como eles conversam, porque mostra, o Daryl até comenta, a gente não tem muita afinidade, mas você é importante pra gente. Tudo que o Ezequiel passou, o Daryl reconhece isso, que o Ezequiel passou por muita coisa difícil e ainda tá passando, né, com esse problema de câncer na garganta também. E mesmo assim ele diz que ele é importante. Eu acho que isso é muito legal pra criar esse laço que eles precisam para ter contra os sussurradores. E aí, gente, a gente tem um momento mais fofo e profundo desse episódio, sim, porque pra mim toda a cena com a Judith é fofa e profunda, importante, significativa. E foi um momento dela com o Daryl, que o Daryl tinha sido grosso com ela antes, né, quando ela disse que quer ajudar e ele fala não. E aí ele meio que se desculpa ali e fala pra ela que ele está preocupado com ela, né, ele fica preocupado e ela fala assim, eu não tenho medo dos Walkers, né, basicamente não com essas palavras, tá? Mas basicamente ela fala que ela não tem medo dos Walkers ou medo de morrer, ela tem medo de perder as pessoas que ela ama. E ela cria cada vez mais esse vínculo com
o Daryl. Eu achei isso, cada vez mais eu acho isso mais legal, porque ela dá o colete dele que tinha rasgado, né, uma das asas, ela desenha essa asa e eu achei isso fantástico, essa cena, porque meio que quebrou o Daryl. Ele tava todo durão e tal, e ela meio que quebra ele. Então pra mim foi bem emocionante, porque ela realmente, mano, tudo que vem da Judith vem com sabedoria, é impressionante. Então a Carol pede desculpa para o Daryl, e aí ela fala assim, você, por favor, não fique bravo comigo. E ele fala, eu não estou bravo. E ali pra mim deu a entender que realmente ele não está bravo, ele está decepcionado com ela. E isso pra mim pode ser muito significativo lá na frente, porque pode mudar um pouco a relação dos dois. Agora sim, vamos falar da grande guerra, né? Que a gente teve um momento lindo em que o Daryl vai junto com o pessoal que tá ali na linha de frente, esperando os sussurradores. Ele vai e é um momento em câmera lenta, onde a gente consegue ver a asa, e é muito bonita a cena, ele pegando a arma ali dele e todos eles juntos, unidos e preparados. Parece que treinaram pra isso, como a gente já tinha visto no começo da temporada. Então foi muito legal ver essa cena dele, dos Walkers chegando, a Kelly sentindo o chão, sabe, deles caminhando e tal. E a armadilha do Eugene foi sensacional, apesar de não ter dado muito certo, mas a intenção foi muito legal. E uma das coisas que eu tenho que elogiar ao Walking Dead é que eles cada vez mais estão deixando as cenas, as edições, as trilhas maravilhosas, realmente investindo nas cenas de ação pra prender a gente pra assistir. E essa foi uma das cenas que eu tenho que aplaudir de pé. E aí a gente descobriu por que o Beta estava pegando o xarope de Maple lá no começo do episódio, que era para atacar neles. E aí ele joga, né, como se fossem umas bolas, assim, parecia até uma bexiga, mas não é uma bexiga, né, gente? E acerta o pessoal de Hilltop, e aí os sussurradores estão jogando, arremessando flechas com fogo, pega fogo neles. Então a gente descobre que o xarope de Maple é inflamável, e é como se fosse gasolina, ele até fala gasolina, e aí tudo começa a pegar fogo e eles ficam meio que desesperados. E essa cena foi muito legal, de verdade. E aí eles ficam com medo, né, eles falam pra recuar e tal. E aí uma coisa que eu achei interessante foi que o Negan ainda pergunta pra Alpha, você não falou que ia deixar eles virem pro nosso lado? Ela pegou e falou assim, sim, mas eu não disse como. Eles podem vir, tipo, ela quer que eles venham como horda. E aí eles acabam jogando as flechas inflamadas nos portões de Hilltop, e aí tudo começa a pegar fogo bem na hora que eles estão recuando. E aí eles meio que ficam encurralados e o episódio acaba. Pensa se eu não surtei. Eu fiquei, como assim acabou assim? E foi um episódio simplesmente muito bom. E o próximo episódio, gente, vai ser tenso, porque se ali já começou a guerra e a gente já ficou tensa, imagina no próximo. As estratégias de Hilltop foram muito boas, apesar de não terem funcionado muito bem. Eu espero que não seja só isso, né? Tem ainda muito chão, tem muita coisa pra acontecer, como eu falei aqui, esse episódio no finalzinho foi só o comecinho da guerra. O próximo é que vai, acho que, abordar isso de uma forma melhor e mais detalhada. Então, assim, eu espero que os pessoal de Hilltop, assim, tem um plano B, C, D. E eu fico pensando o que vai acontecer, porque eu espero que seja uma guerra muito mais épica do que foi contra os Salvadores, que eu esperava muito mais e foi pra mim um pouco decepcionante. E eu acho que, como eu falei, os sussurradores, eles são mais estrategistas, eles não têm medo, eles não têm nada a perder. E esses foram os comentários sobre o 11º episódio de The Walking Dead desse último domingo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E óbvio, né, se você gostou desse vídeo, já deixa seu joinha, que me ajuda bastante eu saber que esse conteúdo é relevante pra vocês. E se você chegou agora no canal, se inscreve, clica no botãozinho vermelho, tem muita coisa legal por aqui. E não esquece de ouvir o nosso podcast, então clica no link que tá aqui na descrição, ouve lá no Spotify e vamos acompanhar os quadrinhos também, gente. Os quadrinhos são tão bons quanto a série. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!